Vamos falar de um assunto sério. Eu recebi uma carta, diz assim, olha, de Wilson e família. Bom dia, Ana Maria, venho por meio dessa carta pedir a sua ajuda sobre a situação do meu filho, que ele tem diabetes tipo 1. Ele adquiriu em 12 de abril de 2007, no dia do aniversário dele, é que ficaram sabendo. Enfim, aí um empregado que trabalhava com eles caiu, a empresa não arcou com as dívidas, e ele vai contando aqui um pouco, ele teve problemas financeiros, mas o problema do filho dele, tem noites que a glicose dele chega a 420 e tem dias que está a 21. Eles dormem preocupados, já pensou? De madrugada a glicose do filho pode chegar a 5. Então é uma via sacra que eles passam. Ele diz que tem visto várias matérias jornalísticas falando da cirurgia gastrique, que é um desvio mais eficaz de controlar a diabetes. Experiência com células-tronco, que foi realizada em Ribeirão Preto. Ele está pedindo socorro, né? Ajude o meu filho a ficar curado com algum médico de transplante ou equipe de especialistas de Ribeirão Preto que queira nos ajudar. E aí ele enviou todas as informações e nós fomos conhecer o Tiago. São notícias e pedidos como esses que às vezes a gente não pode deixar de ir atrás e falar de um assunto que afeta milhões de pessoas pelo mundo afora, né? São famílias brasileiras aí que o Ministério da Saúde, inclusive, atende a 5,3% da população de diabetes. Mais de 6 milhões e 800 mil pessoas têm diabetes. Nossa. Então, vamos escutar a história do Tiago. Rodou. Essa família tem um desafio que é comum a muita gente. Em 2007, Tiago, de 13 anos, chegou do colégio passando mal. Chegou em casa falando comigo que estava com muita dor de cabeça e estava perdendo a visão. Ele disse para mim que não estava enxergando quase nada. Antes disso, Tiago já tinha apresentado sinais de que algo estava errado. Uns dias antes, ele começou a emagrecer, bebia 5 litros de água por dia. O diagnóstico, diabetes tipo 1, uma doença que afeta principalmente crianças e jovens. Para entender melhor, o nosso organismo precisa de energia para funcionar. E quem ajuda no processo de transformação do alimento nessa energia é um hormônio chamado insulina, produzido pelo pâncreas. Nos casos de diabetes tipo 1, de uma hora para outra, o sistema imunológico passa a ver o pâncreas como um inimigo e tenta destruí-lo. Aí, o órgão para de produzir insulina. O diabetes tipo 2, mais comum, atinge adultos e idosos. É hereditário e está ligado ao estilo de vida. Na maioria das vezes, pode ser controlado por remédios. No caso do tipo 1, esse controle só é possível com o uso da insulina. Bom, agora chegou a hora de um processo que o Tiago tem que passar pelo menos 4 vezes por dia, que é a medição da glicose e, se for o caso, se necessário, a aplicação da insulina. Como é que é o processo aí, Tiaguinho? Primeiro você retira a fita daqui de dentro e encaixa aqui. Uma aí fitinha. Depois... Você tem que furar o dedinho, né? É. Como é que faz? Furou. Aí vai, bota o sangue aqui. Botou o sangue. 56. 56, o que significa 56? Tá baixo, aí tem que comer. E a alimentação deve ser muito bem cuidada. O Tiago faz 6 refeições por dia e come a cada 2 horas. Na geladeira tem que ter, não pode faltar. A gelatina dele, né, que é sem adição de açúcar, né? Saladas, muito verde, legumes, o suco. Não comer doce, na maioria das vezes, é um sacrifício para uma criança. Tem que ser tudo especial, entendeu? Festas, não pode... Praticamente não vou mais a festas por causa do brigadeiro, que ele é louco por brigadeiro, né? Para um diabético, fugir da dieta é um problemão. Quando sobe muito, eu fico com dor de cabeça, enjoo. E quando fica muito baixo, eu sinto dor no peito, cãibra na perna. Ele chega até a desmaiar. É mesmo? Isso já aconteceu? 2 vezes aqui em casa. Tiago tem um companheiro em casa, o irmão Matheus, de 11 anos. Isso é muito importante, contar com os amigos e com a família. Quando eu tô na escola, aí chega a hora do recreio. Aí sempre quando eu fico do lado dele no recreio para não passar mal. Diabetes não pode esperar. O açúcar para uma pessoa para diabetes
é vida e morte. Porque vida que quando chega muito baixo, como já chegou a dele a 15, ele tem que tomar uma água com açúcar, um refrigerante, uma barra de chocolate. E se tiver muito alto, se ele comer alguma coisa escondida, um açúcar, uma bala, alguma coisa, ele pode vir até a falecer, ficar cego. O tratamento é caro e exige dedicação e paciência de quem está em volta da criança diabética. Muito caro. É um gasto mais ou menos por mês de uns R$800. Você tem condições hoje? Não, porque 40% do meu salário que eu ganho vai tudo para isso, porque o governo, ele ajuda com a gente, mas só que às vezes demora a vir o refil, a insulina, e a gente tem que arcar com o nosso bolso. Ele levantou de manhã cedo, né? Tomou seu banho, falei, mede a glicose, foi medir a glicose. Tava com 300 e alguma coisa. E ele olhou pra mim e falou assim, mãe, eu não aguento mais isso. Acabou meu dinheiro ontem. E a fitinha dele aqui só tinha 2. É uma vida. Porque se essa fita aqui, eu não tivesse a fitinha em casa, como milhões de pessoas no mundo não tem condições de ter isso aqui, que é um absurdo, caríssimo, a pessoa morre. A grande lição, Tiago já tirou de letra. Eu consigo viver, mas tem que saber que todo dia furar o dedo 5 vezes por dia, tomar insulina. E depois já sabe que pode voltar a levar a vida como antes. É um drama de milhões de pessoas, né? E eu tô aqui com a família. Eu quero agradecer ao Wilson, que tá aqui. Força, Silmão, que escreveu pra gente. A Silmara. E o Matheus, que está ali se acabando, o Matheus que sofre mais que o Tiago, aqui de emoção nesse momento, obviamente, né? Fica assim, não, baixinho. Nem é o irmão aqui que sofre junto com o Tiago. E aqui do meu lado, eu estou, a nosso pedido, o Dr. Carlos Eduardo Cury, que é endocrinologista, pesquisador de transplantes da equipe de células-tronco do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que vocês já se conheceram lá fora. E eu soube, doutor Carlos, que o senhor faz parte de uma equipe que realiza hoje em dia no Brasil a técnica mais avançada de diabetes tipo 1 e já foram operadas 23 pessoas, estão todas livres do problema com a insulina. É isso, doutor Carlos? Bom, eu queria antes de mais nada te agradecer. Você está vendo a importância do diabetes, não tem como não se emocionar. A gente já fez matérias, a gente já alertou, a gente já falou, a gente já tentou ajudar pessoas, mas quando chega um pedido desse, numa criança dessa idade, obrigada por ter vindo, viu? Teu diabetes hoje está bem? Já mediu? Tá. Já? A gente quer poder participar de uma possibilidade de ter uma vida normal, né? Um menino como esse, como milhões que tem, a gente só não consegue, o senhor deve ter essa mesma sensação de ajudar todo mundo, né? Mas a gente queria entender melhor como é, doutor. O diabetes, de maneira geral, hoje quem está vendo a gente, ou é diabético ou conhece alguém diabético. Você tem uma ideia da importância dessa doença hoje no Brasil. O diabetes hoje, a perspectiva é que em 2030 tenhamos mais de 11 milhões de diabéticos no Brasil. E às vezes a pessoa pode estar diabetes e não saber, né? Sim. O diabetes, para quem não sabe, é a glicose alta no sangue, açúcar no sangue alto. Eu tirei a minha agora ali, que eu tenho uma que é a Doroplínio, que é diabético, né? E ele mediu a dele, está 290 ali agora. E eu falei, nossa, faz aí. Aí eu fiz um buraquinho aqui, deu 140. Quer dizer, o normal é até 110, não é? Sim. Em estados, em pessoas normais, a gente não orienta o uso do aparelhinho. Para quem é normal. Para quem não é diabético. Tá. E para quem é diabético, o aparelhinho, por outro lado, é fundamental. Porque o diabetes, ao contrário do que todo mundo fala assim, o diabetes faz urinar muito, beber água, perder peso. Só que o sintoma mais prevalente do diabetes é nenhum. Você não sente nada? A pessoa com a glicose girando 210, 250, 300, não sabe. Muitas vezes, a maioria das vezes, ela não sente nada. E esse é um grande perigo. Porque a gente só respeita doença que dói e que sangra.
de uma maneira leiga, generalizada. E a gente passa a falar, não estou sentindo nada, então nem vou no médico. Tá tudo muito bom. Na realidade, não é igual o carro da gente. Você tem que levar na revisão. Muitas vezes ele está com freio quase da mesma forma as doenças. E o que pode provocar quando, no caso do Thiago, ou as pessoas que têm diabetes, quando sobe muito? Olha, os casos extremos são os casos que aí sim é mais comum a presença de sintomas. No caso extremo para baixo, chama hipoglicemia, glicose baixa, a pessoa pode ter coma, convulsões, pode até morrer. Por falta de açúcar. Por falta de açúcar no corpo, na circulação. Já muito alto? Muito alto, a hiperglicemia também pode fazer o paciente urinar muito, beber muita água, perder o nível de consciência e até entrar em coma e, em alguns casos extremos. Por isso o controle da glicose é tão importante para quem já tem essa disfunção como tem o Thiago. No caso do diabetes tipo 1, que é o caso do Thiago, deu a louca no sistema imunológico dele. O sistema imunológico, que é feito para protegê-lo de vírus e bactérias, está fazendo gol contra. Está destruindo o pâncreas, que produz a insulina necessária para ele. Como o pâncreas dele está sendo destruído pelo sistema imunológico, não está produzindo insulina, e o que ele tem que fazer? Aplicar insulina diariamente para sobreviver. É para viver mesmo, quer dizer, se ele não tratar, ele pode sofrer uma convulsão, esses sintomas que o senhor está dizendo? Ele não pode se dar o luxo de falar assim, hoje eu não quero tomar insulina. Todo dia, né, Thiago? Dói? Não. Não? É aquela agulhinha bem fininha? É pequenininha. E quanto por dia ele toma, mamãe? Ele ultimamente agora tomando 4 vezes por dia. 4 vezes por dia? Hoje de manhã amanheceu com 457. Aí toma insulina para baixar. 9 unidades para poder abaixar. Quer dizer, dependendo da medida do dia, é a quantidade de insulina que ele deve tomar. Você tem lá uma tabelinha que você sabe tudo quanto direitinho. vai. E aí, quando é na hora do almoço, ele mede de novo. Tem que medir e tomar os dois tipos de insulinas, que é a NPH e o Novo Rapid. Quer dizer, a família fica toda PhD na história de todo mundo tem que saber. Você tocou um ponto fundamental. Como que é o tratamento desse diabetes? O pilar principal chama-se isso que você está promovendo para o público aqui. É a família. Informação. O que mata no diabetes tipo 1 é a falta de informação, primeiro. Segundo, é a orientação nutricional adequada, que a nutrição no diabético nada mais é do que a nutrição de uma pessoa normal, entre aspas. Que a gente acha normal, às vezes, comer sobremesa todo dia, repetir um pratão todo dia. Né? Não é assim. É a orientação nutricional, a insulina e a atividade física, que também todos temos que fazer. E ele adora. Né? Ele quer se sentir bem para poder jogar futebol, né? Com o irmãozinho que cuida dele com esse olhar tão... Menino, não olha assim para mim, eu vou me acabar. Que isso, olha, carinha mais linda, né? É a emoção e o carinho, né, que a família tem. E o que fazer, doutor? Assim, a gente, em casos... Primeira coisa que eu coloquei o senhor numa sinuca de bico aqui hoje, não foi? Lá no interior a gente chama isso de sinuca de bico. Não tem para onde ir. O olho deles Não tem para onde ir, olha, mas isso é fruto de um apelo desesperado e que a gente também não, isso que eu estou dizendo, não consegue atender todo mundo. Mas tem alguns casos que você não tem como dizer, olha, eu não vou falar disso, não é? O que eu disse para os pais, que a família, o diabetes é uma doença da família. Então não adianta o Matheus também ter estilo de vida diferente. Não, ele tem que comer igual ele, porque já imaginou ele comendo um brigadeirão, né? E esse aqui com a diabetes alta, você não consegue, né? Você não faz isso na frente do teu irmão, né? Não. Você pode fazer até escondido, mas em casa muda tudo, né? Muda a alimentação de todo mundo, né? O principal passo é aceitar. A pessoa virar e falar, eu tô com essa alteraçãozinha na glicose e eu tô aqui para melhorar, eu estou aqui para me tratar e eu vou fazer. E uma coisa que a família tem que participar dando suporte, que é o que eles fazem muito bem. Haja vista, estamos aqui. Nossa, faz Mas uma coisa que o Thiago não precisa
é a pena dos pais. Nenhum paciente diabético precisa da pena de ninguém. Ele vai crescer, vai errar igual todo mundo erra, ele vai tirar vermelho na escola, vai cair de bicicleta igual todo mundo cai. Ele é um moleque lindo, né? Ele tem como ter, todos os indivíduos diabéticos têm uma vida normal. A única diferença é que ele precisa ter ajustes nas doses de insulina, aferir a glicose. Importante o senhor tocar nesse assunto, que eu acho assim, eu estou aqui comovida com a emoção dos irmãos e tudo, mas eu acho que vocês têm que ser mais fortes que todo mundo, né? E que vocês têm que levar uma vida normal e botar dele para cima. Porque eu acho que quanto mais fica para baixo, mais piora a qualidade de vida do Tiago, não é? Tem que ser encarado como, quer dizer, para quem está em casa aí, tem que encarar como vamos que vamos, né? Essa é uma doença que é um pitbull. Você tem como criar um pitbull em casa. Você vai brincar, vai crescer com ele. Você não vai lutar contra ele. O diabetes, a gente leva famílias que aceitam e que dão suporte e não ficam só no lado do coitado. Ele não é coitado, ele não precisa da pena de ninguém. Ele precisa do suporte básico para ele seguir e levar a vida como qualquer pessoa. Ele não vai lutar contra a doença. Não tem como, né? Não tem como. Esse é um ponto primordial. Ela ganha. Ela ganha. Então, tem que saber como ver. Quais são os tratamentos que existem hoje? Hoje, felizmente, nós temos no Brasil o que há no mundo, em termos de o que há de disponível, baseado, o que está fácil de se adquirir. São as insulinas. Hoje o Brasil, com todos os problemas da área de saúde, o paciente diabético no Brasil consegue, bem ou mal, consegue as fitas. Por sinal, já chegou uma doação de fitas que me informaram agora, pelo ponto, para o senhor. Né? Eu sei que isso também não resolve, mas ajuda. Para quem está com salário, com dívidas e tudo mais, como o senhor está, tem um estoque já de uma pessoa que, eu vou dizer o nome, eu não sei quem foi, que acabou de entrar em contato com a minha produção e tem que ter as fitas, né? Isaura da Silva é o nome. Muito obrigada, dona Isaura. Hoje no Brasil a gente tem as insulinas. As insulinas a gente tem disponível na rede pública também. Que às vezes chega, às vezes atrasa e não pode atrasar. Sim, esse é um ponto fundamental. Já trouxemos para outro assunto essa semana o Ministério da Saúde aqui falando disso, né? O apoio nutricional. Muitas vezes é necessário, sim, o apoio, o suporte psicológico. E o que é essa operação que está sendo realizada, que vocês já fizeram lá em Ribeirão em 23 pessoas? Isso é um ponto de muita satisfação para nós, para a ciência brasileira. Esse é um projeto de pesquisa, Ana, que começou em 2003. Um grande grupo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que o professor Júlio Voltarelli conseguiu juntar um grande grupo. Para fazer um grupo é difícil, não só, em todas as áreas, inclusive em medicina é difícil. Em que a gente, no dia a dia, no consultório, o que eu faço com o meu paciente do consultório comum? O pâncreas não produz insulina, a gente prescreve insulina. Nesse projeto, o que pioneiro mundialmente, a gente faz o seguinte: o errado não é o sistema imunológico, não é o sistema imunológico que está destruindo o pâncreas dele. Então isso se chama doença autoimune. Autoimune, como várias outras. Então o que a gente faz? Se o sistema imunológico está alterado, eu vou fazer igual o computador da casa da gente. Quando o seu computador trava, o que a gente faz, que não entende muito? Desliga e liga de novo. É o que a gente faz com o sistema imunológico do paciente. Você desliga o sistema imunológico como? Quimioterapia. Essa mesmo que todo mundo está pensando. É uma quimioterapia parecida com a quimioterapia de leucemia, por exemplo. A gente zera o sistema imunológico do paciente. Zero. E para religar? Uma célula-tronco, chamada, é um nome estranho, hematopoética. Célula-tronco que faz sangue. Que bonito nome, hematopoética. Que faz o sangue, inclusive o sistema imunológico. Previamente coletado, a gente coleta antes. Do próprio paciente? Do próprio paciente, numa doação de sangue, como se fosse. Então a gente desliga e na hora de ligar, liga com a célula-tronco dele mesmo infundida na veia. Desliga e liga. Nisso, esse fenômeno
de desligar e ligar, em medicina tem um nome igual ao do computador. Reset imunológico. Sei. E aí é um reset, igual ao computador. A gente desliga e liga. Para quê? Para o sistema imunológico parar de azucrinar, vamos falar assim, o pâncreas do paciente, parar de brigar com o pâncreas. E aí ficar de bem E o pâncreas começar... dele ficar livre para produzir a insulina. Esse é um projeto de pesquisa. É projeto ainda. É uma pesquisa. Não é... o primeiro estudo no mundo com células-tronco. Esse é um estudo brasileiro. E vocês já fizeram isso lá em Ribeirão, em 23 pessoas? Fizemos em 23. Desde 2003, nós já fizemos em 23 esse protocolo. E quase todas estão livres de usar a insulina, é isso? Dos 23, 20 pessoas pararam de usar insulina. E desses 20... quer dizer, o organismo voltou a funcionar normalmente. Voltou a produzir insulina. Desses 20 pacientes, 10 em algum momento acabaram voltando ao uso de insulina, porém em quantidades muito menores e em número de picadas muito menor e favorecendo muito a qualidade de vida. Por outro lado, outros 10 pacientes estão livres de insulina direto. Nós temos pacientes já que estão, por exemplo, 2 anos, 3, 5 anos livres da insulina, que seria, conforme a gente disse antes, responsável para a sobrevivência. E o que a pessoa precisa ter para poder participar da pesquisa? Esse projeto, para desligar e ligar o sistema imunológico, existe uma premissa, que exista ainda uma quantidade de pâncreas, vamos falar assim, de células produtoras de insulina, que ainda esteja viável. Para quê? Para produzir, para trabalhar. Então a gente desliga e liga para deixar aquele resto que está lá funcionar. Deixa eu contar. Tem ali no meu TP, Isadora Milman, dona da clínica de nutrição, quer bancar todo o tratamento do Thiago. Entrou pelo site, muito obrigada, Isadora. A gente vai agradecer a todas as pessoas que, a partir de agora, desse assunto, conhecendo a família do Thiago, conhecendo o Dr. Carlos, possam estar condoídas aí. Esse é o grande prazer de trabalhar num veículo de comunicação com uma penetração e com uma qualidade de credibilidade como esse que a gente tem, que é a Rede Globo e eu, juntas. Eu queria muito agradecer a vocês por estarem aqui acreditando, envolvidos, emocionados com a gente e ajudando. E eu tenho certeza que aqui é só o começo de uma história que vocês vão ver a beleza que é o povo brasileiro. Em todos os projetos que a gente está junto, a gente tem acompanhado. As coisas realmente mudam, né? O povo brasileiro tem um coração enorme. E eu queria só saber do senhor, eu não tenho tempo assim, que eu gostaria de ficar aqui a manhã inteira, mas eles vão, se o senhor puder conversar com a família. E o senhor acha que o Thiago tem condições, teria que fazer um exame para participar desse grupo? Infelizmente, esse projeto de pesquisa, esse risco todo... É porque é um risco. Esse risco todo de uma internação, de quimioterapia, ele só é justificado eticamente num paciente que ainda tem reserva de pâncreas. Num paciente que, no caso, existe um critério, que atualmente são pacientes com diabetes tipo 1, com mais de 12 anos e menos de 35, e com diabetes tipo 1 há menos de 3 meses. E há quanto tempo, Thiago? Ele está há 2 anos. Mas o tratamento que a gente tem hoje, o tratamento nutricional, as insulinas, o que há disponível, é importante deixar bem claro para a grande maioria que nos vê, hoje é possível ter uma vida sendo um diabético tipo 1, normal, feliz, com as tristezas, com as desavenças, com as felicidades, como qualquer pessoa. O importante é que a família se envolva nisso. Sim, e o paciente aceite. Aceite ser tratado. Mas ele aceita, não é? Não é? Você não aceita, não tem outro jeito na vida, né? Tem que tocar em frente e tocar com vocês envolvidos e bem, né? E tem alguma perspectiva científica, doutor Carlos, no mundo de que isso possa um dia ter um caminho para todo mundo que está nos encontrando, nos falando? Olha, Ana, eu como endocrinologista nunca imaginei na vida
que eu ia suspender a insulina de um paciente. No livro está escrito que o diabético tipo 1 precisa de insulina. Eu nunca imaginei isso na vida, isso já aconteceu. Como médico, como ser humano, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. E a perspectiva é muito boa e eu te digo que o Brasil Tá na frente. está na frente.